Hoje vi o filme Scary Movie. Esta é a minha análise do filme. Vamos lá. 26 anos depois do clássico de 2000, Scary Movie está de volta com o grupo original. Desta vez os irmãos Wayans tentam gozar com os filmes de terror modernos, incluindo Sinners, Weapons, The Substance, Get Out, Megan e muito mais. O grupo está de volta, mas será que ainda tem piada ou será que a magia desapareceu? Vamos descobrir. O filme é realizado por Michael Tidis e protagonizado por Marlon Wayans, Sean Wayans, Hannah Faris e Regina Hall. Esta é a review mais pessoal que eu já fiz até hoje aqui no canal. Eu cresci a ver os filmes, portanto sou um grande fã desta franquia desde miúdo. Gosto de todos os filmes, excepto o quinto, mas esse é horrível, por isso não se fala desse. E fico feliz dos filmes spoof estarem de volta, como este, o Naked Gun do ano passado e o próximo Spaceballs que sai para o ano, porque eu sempre gostei destes filmes que gozam com outros. Sim, é verdade, muitos deles não são bons, mas às vezes um gajo só quer rir um bocadinho e não pensar muito. E estes filmes são o cúmulo de desligar o cérebro e dar umas boas gargalhadas. E na minha opinião, o mundo hoje em dia, mais que nunca, está a precisar de comédia. Nem tudo precisa de ser sério. Parece que filmes de comédia desapareceram por completo, por isso que volte a comédia, por favor. Nós estamos com saudades. Falando deste Scary Movie, eu queria mesmo ter gostado deste filme, mas infelizmente, quanto mais pensava e quanto mais escrevia o guião para esta review, mais me apercebi que infelizmente eu não gostei. Ponderei seriamente se fazia ou não este vídeo, porque eu não queria ser negativo com esta franquia, porque ela é mais chegada ao meu coração comparada com todas as outras franquias que eu abordei aqui no canal. Mas no fim decidi fazer o vídeo e foi por estas razões que a review demorou muito mais tempo comparada com as outras, quase uma semana depois do filme ter saído e de eu o ter visto. Por isso, eu peço desculpa pelo atraso desta review. O que posso dizer é que este filme existe sem propósito nenhum. No fundo, não acontece nada na história e as personagens ficam no mesmo ponto em que começaram. Por isso, o filme pareceu mais uma compilação de skits da SNL sem história nenhuma. E 50% destes skits têm piada e os outros 50% não têm. Já vi muitas pessoas na internet a dizerem: mas este tipo de filmes não é suposto serem bons. Eu discordo plenamente com este comentário. Existem montes de filmes spoof que são muito bem feitos, como por exemplo os Naked Guns dos anos 80, Hot Shots, Airplane, Monty Python, etc. Filmes espetaculares, muito bem escritos, que gozam com outros filmes ao longo da duração, mas têm uma história principal que tem início, meio e fim. E não sou eu que acho estes filmes bons, porque temos as notas do IMDb como exemplo. Por isso estes comentários a dizerem que estes filmes não é suposto serem bons, não são válidos. Mas nem tudo é mau no filme. É bom ver o gang de volta, eles ainda têm a mesma química forte que tinham no início do milénio e as cenas que eles aparecem são as melhores do filme e dão umas boas gargalhadas. Mas, em contraste, o gang novo são os filhos das personagens que nós conhecemos, são muito maus. São cringe, sem piada nenhuma e questiono o porquê de eles criarem estas novas personagens quando sei que nós fãs ficaríamos satisfeitos apenas com as personagens antigas. O que me fez parecer é que estes novos atores imitaram os pais e espalharam-se por completo. A atriz chamada Olivia Rose Keegan, que faz filha da Cindy, é muito irritante e esta personagem quase me estragou a experiência toda. Ela tenta imitar Hannah Faris, a atuação dela esquisita e awkward, mas neste caso não resulta nada. E sinceramente foi muito mau. Ela é exagerada e fez-me lembrar aquelas pessoas exorbitantes que acham que têm piada, mas na realidade são as pessoas que têm menos piada onde quer que estejam. O filme até tem um budget assim grandinho para filme de spoof, tem 30 milhões de budget e o CGI é muito mau. Mas eu acho que isso era de propósito, por isso fiquei confuso. O que eu aconselho, se ainda não viram o filme, não vejam os trailers.
porque os trailers estragam metade das piadas que aparecem no filme. O fim do filme acaba do nada. Eu pensava que ainda havia 30 minutos e quando vi os créditos fiquei de boca aberta. O quê? É isso? Já acabou? Parecia que ainda havia muita história por contar e sinceramente muitas das cenas têm esse feeling. Deixaram a cena a meio quando havia um bom bocado para nós vermos, mas por alguma razão decidiram cortar a meio. Como por exemplo, há uma cena dentro de uma casa em que o Ghostface apanha uma ganda moca com o Shorty e essa cena podia ter sido a melhor cena do filme, mas por alguma razão acaba logo em 2 segundos. Porque aquela personagem que eu referi anteriormente, a filha da Cindy, entra no meio da sala a gritar e estraga a cena e o Ghostface começa a correr. Sinceramente foi uma oportunidade muito desperdiçada. Deu-me um pressentimento que essa e muitas outras cenas eram muito maior e eles tiveram que cortar por causa do runtime já ser muito longo. Este filme é muito mediano. É engraçado em algumas partes, mas no fundo não é nada de especial. Talvez diga que é o terceiro melhor Scary Movie, portanto também o terceiro pior. É muito esquecível, mas o suficiente para fazer rir em certas partes, portanto se é o que vocês estão à procura, vejam. Se querem mais um bocado de substância, eu acho que não vão gostar. O que achei é que não tem aquelas cenas memoráveis que todos os outros Scary Movie tinham, como a cena What's Up do primeiro filme, ou a cena da mão esquisita do segundo, ou a cena de luta da Cindy contra uma miúda fantasma do terceiro, ou a cena do Michael Jackson no quarto. São cenas memoráveis que toda a gente se lembra e este sexto não tem nenhuma cena memorável. Falta essas cenas icónicas e isso revela que os Wayans já não têm as ideias que tinham originalmente e fez-me parecer que a magia, sim, desapareceu. E eles só fizeram este sexto por causa de dinheiro. Mesmo não ter gostado muito deste Scary Movie, penso que um Scary Movie 7 com os personagens originais, mas com outros escritores mais experientes, seria uma boa jogada e provavelmente sairia um filme muito melhor. E por estas razões, eu vou dar ao filme um generoso, suficiente menos. Eu vou rever uma segunda vez este filme no cinema para ver se a minha opinião muda ou permanece a mesma. Por isso fiquem atentos aqui no canal pelo um possível update no futuro. Obrigado por verem o vídeo e voltem para a semana com uma análise do filme O Dia da Revelação. Adeus!